Chegamos, Brasil! Olha, aquele momento para a gente esclarecer todas as nossas dúvidas nos direitos da família, de uma separação. Aproveita, se você tem alguma dúvida, gente, quer esclarecer, o momento é esse. Nós temos o nosso advogado aqui hoje que vai esclarecer muitas questões, muitas dúvidas. Então, o 964450532 fica liberado para vocês. Estou recebendo o doutor Issei, que é advogado, e nós vamos entender o que é o direito de família, a sua importância nos dias atuais. Seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado mais uma vez pela oportunidade e vamos tentar esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Doutor, vamos lá, vamos começar primeiro. Vou deixar você primeiro falar o que mudou. Tem alguma novidade hoje na lei, na separação, nesse direito da família? A separação, atualmente, ela foi mais simplificada, que você pode fazer de forma extrajudicial. Então, você pode fazer via judiciário ou no cartório de notas você consegue fazer a sua separação. Com ou sem o consentimento da outra parte? Na extrajudicial, obrigatoriamente, é um pré-requisito que tenha consentimento das partes, tanto na separação quanto na partilha dos bens. Com relação a filhos menores ou divergência na partilha, não é possível fazer da forma extrajudicial, somente na judicial. Só na judicial. Vamos lá, então. Como fica a guarda dos filhos quando se acontece a separação? Então, atualmente, a guarda... Quando tem briga, né, a gente está falando. Porque quando está aquela coisa tranquilo, sem briga, né? tudo é mais pacífico, é melhor para o menor, inclusive, né? Mas não tendo a concordância das partes e tiver que acionar o judiciário, em regra, hoje em dia, o que tem que ser adotado no judiciário é a forma compartilhada. O que é a guarda compartilhada para as pessoas entenderem? Há uma confusãozinha aí nessa parte, porque as pessoas entendem que a guarda compartilhada... É 15 dias aqui, 15 dias lá. O menor fica 15 dias com você, 15 dias com o pai. Não é assim. Compartilhar as decisões as responsabilidades, decisões médicas, escolares, né, de lazer. Né? A alternância também é possível, né? É a guarda alternada, né? Que você pode... o juiz determina que fique 15 dias com você, 15 dias comigo, uma semana ou outra semana. Só que não é muito legal, assim, dependendo da idade da criança. A estrutura da criança, né? Isso. E quem pode... Os dois podem requerer a guarda. E como fica essa parte no judicial? Por exemplo, eu quero a guarda da minha filha, o pai quer a guarda da filha. E aí? Por exemplo, normalmente, quando há separação, uma das partes normalmente sai da casa e o menor fica na casa com o responsável, ou o pai ou a mãe. Aí ele tem a guarda de fato. Aí quando você vai regulamentar isso aí, você já tem que falar com quem vai ficar e por que vai ficar. Às vezes, uma das partes não tem condição moral, ética e financeira, inclusive, para manter essa criança, né? Mas e aí? Não tem condição financeira, mas aí o outro lado, a outra parte não tem a responsabilidade de arcar com isso? Sempre, quando é estipulada a guarda unilateral, por exemplo, para uma das partes, a guarda física do menor, a outra parte, obrigatoriamente, necessariamente, é arbitrado alimentos para que pague para outra parte. Então, mas se entra nessa separação, é uma coisa meio injusta. Vamos questionar, para quem está em casa, gente, eu estou questionando por hipóteses que possa acontecer. Por exemplo, em muitos casos, né, na situação que a gente já entende bem, sempre, a maioria da parte, o homem, até porque tem desigualdade salarial, a gente já ganha 30% menos. Então, a mulher não deveria, mas ainda é a realidade. Então, se for analisar porque tem mais patrimônio, quem tem mais poder, às vezes o homem vai sair em vantagem. E aí? Eu acho que eu então me fiz entender errado. Não é quem tem mais um poder aquisitivo melhor que vai ter a guarda da criança. Não é isso. Mas as condições melhores de vida para a criança. Sim, mas mesmo assim, por exemplo, se a mãe não tem uma condição financeira estável ou melhor do que o marido, esse marido tem uma possibilidade de arcar com os alimentos e suprir a necessidade do menor, vai ser arbitrado alimentos para esse pai pagar na proporção do rendimento dele. E com que idade a criança pode escolher? Tem essa coisa hoje que ela pode decidir com quem ela quer ficar? Normalmente, é feito um estudo, né, psicossocial, que a assistente social vai até a casa, e a psicóloga conversa com as crianças e tal. Até eu acho que a fase de criança mesmo, é o judiciário que tem que decidir. Após essa fase, já pode ser ouvido a criança. Não que ela vai... Uns 12 anos. A partir dos 12 anos pode escutar a criança e ela... Não que vai ser determinante, mas vai influenciar um pouco. E entrando na guarda compartilhada, como que fica isso?
na parte dos bens? Porque aí entra a briga. Vamos falar, a gente está falando agora da separação, parte de bens. Então, independente da guarda compartilhada, que eles vão só compartilhar as responsabilidades, sim, a guarda de fato física vai ficar com uma das partes só. A outra parte que não detém a guarda, ela tem que suprir as necessidades do menor através dos alimentos, mesmo na guarda compartilhada. Tá, mas e quando os dois querem a guarda? Aí quem vai decidir é o juiz. Aí não é a guarda compartilhada, né? É a unilateral. É unilateral. Né? A unilateral e a guarda compartilhada é que está prevista em legislação. Aí tem a guarda alternada, que não está em legislação, mas a jurisprudência já permite, que é aquela que a gente estava falando, que fica um período com um, período com outro. Então, necessariamente, cada um supre a sua necessidade, né, do menor na hora que está com cada um. Certo, mas o bom é assim, porque a criança pode ficar, por exemplo, com a mãe, pode ficar frequentando, indo na casa, né, finais de semana com o pai. Por isso que é bom, sempre o bom senso, né? A compartilhada é dessa forma. É, compartilhada, pessoal. É sempre bom isso quando E a guarda compartilhada não gera, o que a gente já falou aqui uma vez, aquela questão da alienação parental. Porque quando tem essa discussão, tem que ficar comigo, tem que ficar com você e tal, sempre acaba colocando o filho, o menor, no meio dessa discussão como moeda de troca. Isso não é muito bom para o menor. Não é bom nunca, né? É. Sempre acontece. Quer ver? Antes é meu bem, depois é meus bens, a separação. Vamos ver que tem perguntas chegando. Vamos lá? Perguntas, João Borges, vamos lá? Boa tarde a todos, meu nome é Rafael Medeiros, sou separado da minha esposa e meu filho está quase completando 18 anos. Eu gostaria de saber se eu posso parar de pagar pensão automaticamente. Abraço, Nani. Boa pergunta. Até ele terminar a faculdade, não. Não, e outra questão importante que ele... Automático, né? Automático. Não é automático. A partir do momento que foi arbitrado, né, o pagamento de pensão alimentícia, não é que chegou aos 18 anos, o pai ou a mãe não precisa mais pagar alimentos. Ele tem que provocar o juiz e pedir para extinguir esse alimento. Mas não foi mudado que agora tem que terminar a faculdade, não, então, doutor? Isso quando ele não está cursando mais. Ele fez 18 anos e não está... Não, né? Mas a gente tem que só explicar essa questão. Para ele entender. Para ele entender. Mas se ele estiver cursando um pré-vestibular, uma escola técnica, uma faculdade, até os 24 anos é obrigatório pagar os alimentos. É por isso que eu estou falando, o homem sempre tem essa dúvida, porque ele acha que é maior de idade. Fez 18, não precisa pagar. Para pagar, e mesmo se não estivesse cursando nada, não é automático também. Ele tem que provocar o judiciário para extinguir esses alimentos. Então, para deixar bem claro, se o filho estiver estudando, fazendo faculdade... 24 anos. Até os 24 anos... Ou término da... Tá, tanto o pai como a mãe. A gente fala o pai, mas assim, é os pais. Tanto o pai ou a mãe, quem está pagando a pensão até os 24 anos. Vamos lá? Tem mais perguntas? Pode ir mandando perguntas aí. Vamos lá. Quem deve pagar a pensão alimentícia? E tem mais uma pergunta ali. A pensão alimentícia ela deve ser paga por quem não detém a guarda de fato. Né? Por exemplo, a guarda está com a mãe, o pai tem que pagar alimentos. O menor. Se está com o pai, a mãe tem que pagar alimentos. E se a mãe não tem condição de pagar alimento? Não, tem que dar o jeito. Do mesmo jeito que o pai também vai ter que dar o jeito. O menor nunca pode ser prejudicado. Né? Aí a questão da necessidade do menor e a possibilidade que vai fazer o equilíbrio do valor a ser arbitrado. Mais perguntas? Vamos lá? Você é demais. Boa tarde, Nani. Assisto todos os dias. Você é demais. Obrigada pelo carinho. Minha filha tem 18 anos. Minha esposa saiu de casa e foi morar com a tia dela. Eu fiquei com a minha filha na casa, que é nossa, e ela não quis nada. Ela pode pedir pensão? Arthur Quirino, de Alagoas. A filha ficou com o pai e a mãe que saiu. Sim, foi morar com a tia. É aquilo que a gente estava falando. Se ela estiver cursando, né, alguma... Quer saber se eu acho que se a esposa. Eu acho que é a esposa. Quer saber se tem que pagar a pensão para a esposa aí, né? Tem que pagar. Ela deveria pagar para a filha, no caso, né? Porque ficou a guarda com o pai. Mas vamos descartar essa possibilidade e ela está questionando a questão de pensão para cônjuge, ex-cônjuge. Tem que separar, gente. Ó, a guarda do filho, né, é uma ação. A separação do casal é outra. Então, são duas coisas diferentes. Mas com relação à pensão do ex-cônjuge ou ex-companheira, na questão da união estável, ela também é possível de ser arbitrado também. Vamos dar um exemplo clássico, por exemplo. Eu caso com uma pessoa, essa pessoa trabalha, né, e tem um rendimento e tal, e depois que vem o primeiro filho, o marido fala, olha,
deixa lá que eu consigo sustentar a família e você não precisa mais trabalhar. E fica anos, e ela está fora do mercado de trabalho. Aí há a separação, aí sim, cabe sim a pensão alimentícia para essa Por cônjuge. quanto tempo? Porque isso estava tendo... É por prazo complicado, indeterminado. Né? É por prazo indeterminado, porque assim, se for uma pessoa jovem, não pode ser... Eles estipulam pouco tempo, né? Ela tem que também fazer por onde conseguir se encaixar novamente no mercado de trabalho, isso. Então, não é por prazo determinado, né? É indeterminado até ela conseguir uma colocação. Diferente de uma pessoa mais de idade, que daí ela já também não vai ter como. Tudo tem que ser analisado. Mais perguntas, João? Vamos lá? Boa tarde, Nani. Boa tarde, doutor. Eu me separei, minha ex teve um filho e registrou em meu nome. Fiz o exame de DNA e deu negativo. Até agora a criança continua com o meu sobrenome, né? O que eu devo fazer? Sou o Fernando. Ela deve entrar com uma ação, ele, né? No caso, com uma ação de reconhecimento de paternidade para ver realmente e fazer os exames, né? Para provar se ele realmente é ou não. Aí eu também não entendi uma coisa. Ele fez o exame e disse que não, é dele. Não, mas antes também, como é que foi feito o registro sem o consentimento dele? Consegue uma pessoa, tive um filho, ir lá sozinho fazer e colocar o nome? A mãe consegue fazer porque já sai lá com o documento falando que é filho dela mesmo, mas o pai tem que dar o aval ali, né? Tem, porque na maternidade, hoje, quando nasce o neném na maternidade, vai todo mundo, o cartório vai até a gente, na hora que nasceu, no segundo dia. E comprovado que ele não é o pai, faz a retificação de registro. Eu acho que ela deve ter feito, reconheceu a criança, ele reconheceu e depois ele pediu o DNA e provou que não é dele. O que tem que fazer? Ele pode entrar com um pedido de retificação de registro e pedindo para retirar o nome dele. Que dó para a criança, né? Eu acho que não, né? Que já tem todo aquele convívio, aquele afeto, né? Mas aí fala que é ex, né? Tem que ver se convive, né? É. Se convive, faça o que você achar que seja bom para você e que não vai pesar na sua consciência mais tarde, né? Se você tem vínculo com essa criança. Pede o exame e veja, né? Quer tirar o sobrenome? Retire e deixe essa criança ser feliz. Qual o valor da pensão alimentícia hoje? Como é determinado isso, doutor? Então, como eu disse anteriormente, a questão o quantitativo da pensão alimentícia, ela é determinada através da necessidade do menor e a possibilidade do alimentante. Né? Se uma pessoa... A maioria esconde patrimônio... mas hoje em dia a gente tem formas de conseguir detectar, né? As mídias sociais já conseguem fazer muito. Ela fala que está desempregada, mas fica ostentando nas mídias com viagem, com carros, né? A gente consegue. E aí vai de acordo com... De acordo com a possibilidade... Tem aquele percentual ainda? Então, aquele percentual normalmente é feito, e falam dos 30%, é quando o cara está desempregado e a criança está assim, eles normalmente arbitram 30% sobre o salário mínimo. Mas quando a pessoa tem mais possibilidade, é sobre o rendimento dela mesmo. E quando tira na fonte, como que é? Ele tem emprego já... Então, o ideal é isso, quando você ingressar, né, com um pedido de pensão alimentícia, é já solicitar que se a pessoa... estiver trabalhando registrada, que seja descontado direto na fonte dela, porque quando houver um aumento de salário, vai aumentar a pensão, o 13º entra, férias entra, tudo que entra no salário dele é repassado. Ainda? Não, isso, então, é estipulado de acordo com o entendimento do juiz. Geralmente é 20%, 30%, né? Lembrando, gente, se você tiver 3 filhos da mesma pessoa, é 30% do valor, não é 30 para cada filho, não, tá? É bom deixar muito claro isso, que as pessoas confundem muito isso na hora dessa... Né? É importante essa questão de ter um outro relacionamento e ter outros filhos, que o fato de ter um outro filho não exime ele de pagar alimentos para o outro filho. Ele vai ter que pagar para os dois. Isso que eu estou falando, esses 30% é dividido. Por isso que, em tese, tem que ver a necessidade do menor. Sempre verificar a necessidade do menor e adequar com a possibilidade do alimentante. E como que é esse reajuste dessa pensão alimentícia? Então, quando é arbitrado em cima do salário dessa pessoa registrada, aumentou o salário, vai aumentar. Né? Agora, quando é sobre valores fixos, aí sim tem que ser feito um pedido de revisional de alimentos. Porque senão ela vai continuar naquele patamar mesmo. Certo, vamos lá. Como lidar com o ex que se recusa a pagar a pensão alimentícia? Primeiramente, as pessoas têm que provocar o judiciário. Quando você se separa, não fique naquela... ele está pagando normalmente, ele está pagando, ele está me ajudando. Aí que é a hora de você judicializar mesmo e fazer de forma consensual. Lei, né? Eu consigo pagar um salário mínimo de pensão,
faz lá uma homologação dessa pensão em juízo. Por quê? Quando você está bem, está tudo bem. Quando não está... É só brigar que começa a ver o inferno. Principalmente quando vem os agregados, né? E aí vai complicando, né? Com o divórcio, quem fica, então, com a guarda dos filhos? É uma coisa... Se está em guerra, como que decide? Se não é consensual, o juiz que vai decidir. É demorado? Infelizmente. Olha, não é muito rápido. Porque como é litigioso e tem que fazer esses estudos, verificar onde a residência da mãe, a residência do pai, as questões morais, as questões todas para adequar a criança naquele local, então demora um pouco. Tem mais perguntas, doutor? Vamos lá. Boa tarde, sou o Léo. Minha dúvida é, separei há 5 meses, não somos casados no civil e tenho 3 filhos. Ela que saiu de casa e ficou com as crianças. Em questão de pensão, como tem que ser feito, doutor? É aquilo que eu falei, independente se eles eram casados de direito ou união estável, os direitos do menor e os direitos da esposa também são iguais. Explica então o que é a união estável. A união estável é quando você mantém um relacionamento como se fosse casamento, né, público, e terá os mesmos direitos se tivesse firmado um casamento. Ela terá direito a... Meieira? É meieira? É 50%? Sim, com relação à partilha de bens, tudo que é adquirido na constância do casamento, independente se for de direito ou união estável, ela tem direito a 50%. Isso é uma guerra, né? É tudo mediante prova, mas isso não é difícil de comprovar, não. Hoje tem como questionar? Porque os bens todos hoje, todo o patrimônio é escondido, a maior parte. Hoje tem uns métodos que a gente conseguir achar esses bens e verificar. Demora um pouquinho mais, mas consegue. Certo. Tem pergunta, João? Boa tarde, é o Léo. Então, isso aí do Léo. O que pode ser feito, que ele está perguntando, com as crianças? Sobre as crianças, aí também ele pode fazer, se está tendo um litígio, não tem um consenso, ele tem que entrar com o quê? Ele entra com uma ação de reconhecimento de união estável com dissolução dessa união estável. E, comitantemente, ele também já pede a guarda, visita e alimentos. É como se fosse o divórcio mesmo. Tem que entrar a união... Reconhecimento da união estável e dissolução. Na mesma hora. Isso é demorado, doutor? É o mesmo prazo do divórcio. Não é muito rápido também, não. Mas tem que ter as provas, né, para provar que você vive numa união estável. O divórcio período hoje? E o reconhecimento, isso é rápido. O que demora são as questões dos menores, né? Porque daí tem que ter uma investigação e uma análise mais criteriosa para nunca prejudicar o menor. O reconhecimento da união estável é um processo lento ou é mais rápido, só para reconhecer, mediante as provas? Não, é rápido. Somente o reconhecimento da dissolução é rápido. 3, 4 meses consegue resolver isso aí. Isso quando não tem bens? Isso quando não tem bens e se tiver bens é consensual. Isso que 3, 4 meses que eu estou falando é o consensual. Consensual. Todo mundo concorda, todo mundo bem. Porque a mulherada já sabe que não acontece isso. Dificilmente vai ser consensual. O litigioso é um pouco mais demorado, é moroso, sim. Nossa, tem uns que... E aí, como que acontece nesse processo? O que acontece também... Entrou com a reconhecimento de união e a dissolução ao mesmo tempo. E o que fica a partir daí, mediante essa briga? Se tem filhos menores no caso. Fala pelo período dessa briga que fica aí. Então, nessa parte tem o que a gente fala, a guarda provisória e os alimentos provisórios. Não é que o menor jamais será, né, prejudicado. O juiz já arbitra provisoriamente a guarda e os alimentos. E depois, numa decisão final, aí que assim tem todo o trâmite, aí sim chega a uma decisão final do valor e com quem mesmo vai ficar a guarda de direito. Briga para grande, né? Tem mais uma pergunta para você, doutor. Oi, Nani, show de programa, obrigada. A empresa constituída no casamento da separação e 50% de cada, mas a esposa tem que trabalhar também 50%? Renata Almeida Cotia. Boa essa pergunta. Na partilha que eu entendi ali, eles tinham uma empresa, tinha as cotas... Ele está falando que ele trabalhava na empresa e ela cuidava no mínimo de casa. Mas se ela está recebendo 50% da empresa, aí tem que ver como que ficou a composição lá dentro da empresa e provavelmente ela deverá que trabalhar sim ou
né? É somente receber ou com a sua parte. Gente, dá a opção assim, quando entra nessa separação, que ela está com 50%, dá-se a opção de você comprar, pagar os meus 50%, isso. Ou eu compro os seus 50%. Tem outros imóveis, tem outros bens e tem o patrimônio da empresa. Por exemplo, ela não tem a expertise de trabalhar, né? E ele tem outros imóveis. O valor desses 50% vai ser equivalente a alguma coisa dos bens. Ele pode fazer isso aqui, trocar. Doutor, é complicado, né? Mas faz parte. Redes sociais, como que nós encontramos você, telefone? Pode me seguir na @yuki advogado, YUKI advogados, ou no telefone 2091-0683. Novamente? 2091-0683. Instagram, João Borges, vamos lá? É Yuki? @yuki advogados. Esse aí? Isso. Vamos seguir, gente. Vamos pegar dicas. Aí, sempre dando orientação também, né, doutor? A gente sempre dá uma orientação na área de família e na área de condomínios também. Obrigada, viu? Tá bom? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. João Borges, meu diretor, vou para o intervalo comercial? Um minutinho só, gente. A gente vai para o intervalo, aí eu volto com a maravilhosa da Vitória Santiago, trazendo as notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tudo isso daqui um minutinho só.